Vambora. Deixa eu arrumar a câmera. Mudança de livro, Levítico. Ah, você tá aí, é? Esperando a sua mão entrar. Aí. Olá, E aí, tudo bom? joia? Joia. Deixa eu mandar essa live aqui pros outros, pera lá. Tá. Você tá aí, é, Davi? Muito bom. Beleza? Mandei porque eu tinha que mandar. Quase que eu não consigo. Eu fiquei aqui me perdendo. Eles mudaram a versão do Instagram. Eu não consegui achar onde que tava pra entrar aqui ao vivo. Doideira. Nossa, e eu tava aqui pensando, cadê o Diego? Cadê o Diego? Eu não tava Já tava achando o assim, botão, ó. eles mudaram tudo ali. Atualizaram, eu não. Tava escondido, mas consegui achar. Beleza, Vambora? beleza. Vambora. Vou abrir aqui. Senhor Jesus. Que eu não vou cansar de pedir isso. Que o Espírito Santo nos guie, que seja o que o Senhor queira falar e não a nossa boca. Que a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa alma não resista a isso. Que nosso coração obedeça. Obedeça a sua vontade, não a nossa vontade, não os nossos desejos, não as nossas atitudes. Que o Senhor quer falar, que seja a sua voz, que o Espírito Santo revele aqui e freie quando for a nossa boca. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Levítico, mudança de livro. Muito bom. Esse é pesado, hein? Então, Lei pura. esse é dos bons. Lei pura. Esse é dos bons. Diego, antes da gente falar sobre o livro, eu queria falar algumas curiosidades a respeito do livro, né? Legal. Do começo do livro que eu achei interessante. Vai lá. Depois eu tenho bastante coisa para fazer, tá? Para falar. Então, qualquer coisa você fala, Mara, ó, corta, né? Mas, vamos lá. A palavra em hebraico, eu não vou me atrever a falar, porque não dá para portuguesar, né? É uma palavra muito difícil. Ela significa e ele chamou. Aí depois ela foi para o grego. E no grego ela recebeu leutikon, que significa relacionado aos levitas. E os levitas, eles eram uma atividade ligada, né, ao culto e à adoração de Deus. Então a gente diz que aquelas pessoas, né, que tocam no púlpito da igreja, aquelas que cantam, são levitas, porque eles estão ligados diretamente no culto e na adoração de Deus. E em português, ela é derivada, né, Levítico, é derivado da nossa língua morta, da língua latina, que era Leviticum. Então, veio até a palavra Levíticos. Tudo indica, né, que o autor disso foi Moisés. Porque logo ali no primeiro capítulo, diz assim, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então, era uma conversa direta de Moisés com Deus, então, tudo indica que foi ele que escreveu, né? Não tem lógica até ser outra pessoa. O livro, ele enfatiza questões específicas de interesse tanto dos levitas como do sacerdote, né? Era tanto levítico como sacerdotal. E com o foco principal, a santidade e o culto. Então, nós vamos ver aqui muita coisa de igreja, né, da igreja, do culto da igreja em si, e para os levitas. Provavelmente,
né? O livro foi escrito durante o 3º mês em que o povo de Israel partiu do Egito. E foi escrito mais ou menos em 1445 anos antes de Cristo. Então, nós estamos lendo um livro que tem muito mais de 3.000 anos escrito, né? E a gente pode ver que ele é um livro super atual. Ele foi feito um livro para todos os cristãos de toda geração. Então, ele passa de geração em geração e ele é tão atual como se ele tivesse sido escrito há poucos meses atrás, né? Deus já falou através de Moisés, né, para o seu povo junto ao Monte Sinai. Levítico marcou com eficiência, né, o povo escolhido no longo dessa história. O livro de Levíticos é um grande guia que mostra ao povo como viver. Olha só que interessante, como viver diariamente o seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas também. Então, ele não vai tratar só do meu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com você, o meu relacionamento com outros cristãos. Outra coisa também que diz que o tema principal de Levíticos é a santificação. E a santificação significa separação. E olha que interessante. Para o Senhor, né, o conceito que o Senhor tem de santificação envolve o caráter de Deus, que ele é incomparável, não se compara com nada o caráter dele, e a separação, por isso que ali em cima eu falei que significava separação, a separação com o mal, ou seja, a nossa separação do pecado. Agora, a gente indo um pouquinho para trás, a gente vê que quando Deus fez o homem, ele fez o homem com uma finalidade, não só de mandar a terra, de mexer com a terra, não. Ele queria relacionamento. Tanto é que a Bíblia diz que toda tardinha, né, ele chegava para conversar com Adão. E na Bíblia da Mara, não nessa que a gente lê, sabe, mas a Bíblia da Mara diz assim, né, por exemplo, ele chegava de tardezinha e falava, e aí, Adão, o que foi que você fez hoje? Como é que foi o teu dia? O que deu certo, o que deu errado? Apareceu algum animalzinho novo para você catalogar? Enfim, era uma conversa com Adão. E a partir do momento que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, então houve o rompimento, houve a separação do homem e de Deus por causa do pecado. E essa relação que existia entre os dois já não existe mais. E eles são banidos do Jardim do Éden. Eu imagino, Diego, que a partir de então, Deus não é ansioso, mas ele tem uma ânsia muito grande de relacionamento conosco. Tanto é que a gente começa a ver no decorrer dos estudos dos 2 livros atrás, que ele começa a fazer alianças, né? Ele começa a mandar as construções, e aí a gente viu que ele tem, assim, um monte de, digamos assim, de profissões, né, que a gente viu durante o tempo todo. E hoje nós vamos ver que até geólogo ele era. Ele era geólogo, porque ele sabia o Ocidente, o Oriente, onde ficava isso, onde ficava aquilo, quer dizer, né? E por último, ele manda fazer o tabernáculo. E o tabernáculo, ele era móvel. Porque o povo de antigamente não é diferente do povo de agora. É um coração duro. É um coração pecaminoso. E a gente não dá o braço a torcer. Pessoas não se rendem ao poder do Espírito Santo, não se rendem ao poder de Deus. E antigamente também era do mesmo jeito. E ele foi formando, fazendo formas com que esse povo tivesse novamente essa comunhão com ele, que largasse do pecado e tivesse essa comunhão com ele.
E quando ele termina o tabernáculo, que agora eles poderiam continuar a ficar em movimento, poderiam continuar a andar, ele então fez o holocausto, que é onde começa Levíticos. O holocausto. E o holocausto é uma oferta. Então, partimos agora para as ofertas. E a Bíblia nos mostra 3 ofertas. Era a oferta de holocausto, que era a queimada total, né, do animal, que isso significava a ira de Deus consumindo o pecado. Aí nós tínhamos a oferta de manjares, porque quando havia o holocausto, o que acontecia? Você confessava o seu pecado. Só que uma coisa que eu aprendi hoje com a leitura, com as coisas, nós devemos saber como que nós vamos pedir perdão para Deus. Esse negócio de chegar em Deus e falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Ele vai falar assim, queridinho, qual pecado, bem? O que você quer que eu te perdoe? Jesus, Deus, né? Ele não é Deus para perdoar pecadinho, qualquer pecado. Ele quer que você diga qual é o seu pecado. Então, Senhor, quando ele ia fazer o holocausto, a pessoa chegava até o sacerdote e falava assim, olha, me perdoe porque eu pequei na mentira, porque eu pequei na ira, porque eu olhei pornografia, enfim, identifica o teu pecado. E uma coisa que é mais importante também, muito importante também para a gente entender a questão do sacerdote, o papel do sacerdote, é que hoje em dia, quando nós vamos a um médico, por exemplo, nós não chegamos, entramos e falamos com o médico. Nós primeiro falamos com a secretária do médico, que vai ver se nós temos hora marcada, e aí então, na hora certa, ela nos manda pelo médico. Se eu for conversar com o presidente da República, piorou. Porque aí eu vou passar por um monte de assessor, eles vão fazer aquele monte de pergunta para mim, para saber quem eu sou, o que eu estou fazendo, as vacinas que eu tomei, né? Para depois, se for o caso, eu chegar até o presidente da República. Se com uma autoridade pequena, aqui na Terra, as coisas já são assim, imagina nós nos achegarmos a Deus. Nós precisamos de um mediador. E esse mediador, naquela época, era o sacerdote. E hoje nós sabemos que o nosso mediador, aquele que faz com que a gente chegue até Deus, é Jesus Cristo. Bom, diante disso, ele diz o seguinte aqui. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Como assim? 3 ofertas? Qual é a diferença? Por quê? Gado, novilho e ave. Né? Aí é o seguinte, todas as pessoas, criança, adulto, jovem, velho, todas as pessoas tinham que fazer essa oferta. Porque essa oferta era a questão da expiação. E a expiação era o perdão dos pecados. Né? Então o sacerdote, ele era o mediador entre o pecador e Deus. Então, as pessoas chegavam lá, não era qualquer animal, ele olhava o animal primeiro para ver se aquele animal seria aceito para expiar os pecados dele. E só que também eles deram ao homem digamos assim, o poder, digamos assim, não me fugiu a palavra agora, de não precisar a família toda levar o animal. Bastava o homem que é a cabeça da casa. E era isso que o homem de hoje tem que entender.
Ele é a cabeça da casa. Espiritualmente falando, é ele que manda. Então, o homem pegava o seu animal e levava o animal pela família. Então, ali ele confessava os pecados da família. Não precisava a mulher e os filhos levarem. Isso eu acho muito interessante. Então, cabe ao homem essa chefia espiritual do seu lar. Ele é o varão. Ele é o que tem. É isso que Deus quer. Que o homem tome a frente nesse sentido. Mesmo porque, ele diz aqui, se sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Mas eu fiquei pensando, por que essa diferença entre gado, novilho e ave? E aí, aqui vem uma grande lição, que é uma lição para as igrejas. Aqui não tem distinção social. Para Deus, não importa se eu ganho um salário mínimo e se o outro ganha 10. A minha vida tem o mesmo valor do que qualquer outra pessoa. E essa é uma lição que a igreja física de hoje precisa levar muito em consideração. Porque a gente vê muitos pastores dando assim mais atenção, dando assim aquela coisa assim mais que você percebe que é porque aquela coisa, que aquela pessoa tem algo a mais. Só que Deus, quando ele fez isso pensando exatamente que todos são iguais e que todos tinham o direito de se achegar até ele, que ele queria relacionamento com todos e não apenas com alguns. E se você tiver mais condição do que eu, se você for rico, se você for dono de rebanho, leva o gado, leva o novilho. Se você não tem tanta condição, leva um bichinho menor, sabe? Leva lá o cordeiro, né? A ovelha. Se você não tem condição nenhuma, se você é um miserável que não tem nada, quando você for para o caminho, você vai encontrar um pombo, sabe? Você vai encontrar uma ave que você vai poder levar. E a mesma força que tem o holocausto do boi grandão, bonitão, fortão, tem o mesmo do pombinho pequenininho. Então Deus está te dizendo, eu, você, qualquer um de nós, não importa a tua sabedoria, não importa a tua condição financeira, vocês para mim são todos iguais. Essa é a primeira lição que fica para a igreja. E Deus mostra isso também, inclusive nos dízimos. Até os dízimos é igual para todo mundo. Deus falou, olha, você é rico, você vai pagar tanto. Você é pobre, você vai pagar tanto. Você que é miserável, não paga nada. Não. Ele disse, todos vão levar 10% daquilo que ganham. Então, o meu 10% pode ser muito menor do que o seu, mas tem o mesmo valor. Então, todos nós somos iguais. Na igreja, não tem que ter rico, não tem que ter pobre. Somos todos iguais. Bom, aí vem uma outra questão. Ele diz que os animais têm que ser machos e sem defeito. Veja bem, a gente até entende por quê, né? A gente sabe, a gente conhece a Bíblia lá para trás, para frente, e a gente sabe por que é sem defeito, né? E a gente sabe que, só para variar um pouquinho, ele dá um capítulo cheio de detalhes, né? Ele mostra aqui aonde vai pôr a cabeça, o que é que vai queimar, que tem que lavar os pés, que tem que tirar o couro, que o couro era feito
roupa, enfim, ele dá toda aquela descrição que sempre fez em todos os livros lá para trás. Mas ele queria um bicho bonitinho? Será que ele queria um bicho mais gordinho? Por que um bicho sem defeito? Então, o que era esse defeito do bicho? O defeito do bicho era para que ele não tivesse mancha, para que ele não tivesse problema nas patas, para que ele não tivesse nenhum tipo de doença, nada. Para que ele realmente fosse perfeito. Por quê? Porque ele ia morrer por alguém. E para ele morrer por alguém, ele não podia ter defeito, porque ele não podia ter nada pecado. Porque eu sou imperfeita, eu tenho defeito. E ele diz aqui, impõe a sua mão no animal, antes do animal morrer. Impõe a sua mão. E quando ele diz impõe a sua mão, ele não está dizendo para você encosta no animal. Porque quando você encosta no animal, você transfere para o animal, que não tem defeito nenhum, que não tem pecado nenhum, aí isso me lembra alguém, né? Que não tem pecado nenhum, que não tem nada, e você transfere para ele todo o seu pecado. Então, quando eu falava impõe as mãos, eles colocavam a mão forte. De tal maneira, era tão forte, de tal maneira, que ficava marcada na pele do animal a marca da mão da pessoa. E conforme a mão dela estava ali, ela ia confessando os pecados. Então, era um símbolo de transferência do pecado. Então, tudo aquilo que era pecado meu passa a ser do animal. E aí, ele ajuda o sacerdote a sangrar o animal. E aí, o sacerdote faz o resto, que é separar as partes, colocar as partes lá, tudo certinho, né? Então, para que haja efeito nessa brincadeira toda, o animal tem que ser macho, sem defeito nenhum. E não há perdão de pecado se não for pelo sangue. Tem que ser pelo sangue de alguém. Ou seja meu, ou seja seu, ou seja do bicho. Mas tem que haver derramamento de sangue. Senão, não há remissão de pecados. Só que aí, tem uma coisa dos animais aqui também que diz que os animais não podiam ser carnívoros. E todos o que ele fala aqui realmente são todos herbívoros, né? Não tem nenhum carnívoro. Eles não podiam ser carnívoros e eles tinham que ser domesticados. Né? Você tinha que pegar e você tinha que levar. Então você não ia poder levar um leão, né? Porque você não consegue domesticar ele, muito menos carregar o leão para lá. Né? Então tinha que ser, não podia ser carnívoro, e eles tinham, além de não ter defeito, né? Eles tinham que serem perfeitos. Mas acontece que o povo continua um povo triste. E o que Deus queria que a gente entendesse que eles entendessem, né? Não nós, né? Que não é a nossa realidade agora. Mas o que ele queria que o povo dele entendesse, que era para ele abandonar o pecado. Mas passava-se os dias, eles voltavam para o pecado. E uma outra coisa que me chamou a atenção aqui é que ele diz assim, todo final que você fala, quando Deus repete muito, quer dizer alguma coisa, né? E todo final de cada coisa aqui que ele fala, né? Seja do gado, seja do movilho, ou seja, da ave, no final, ele diz sempre a mesma coisa. É holocausto, a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aí eu imagino, putz, que aroma agradável o quê? Me fala, gente. É uma fogueira onde queima carne. Não é nem churrasco. Né? Porque churrasco ainda a gente põe um temperinho, um negocinho lá. Mas era queimar. Até virar carvão. Não virar mais nada. Imagina o cheiro que aquilo exalava.
Devia, o sangue da ave era aspergido na borda da fogueira lá do altar. Imagina o cheiro do sangue, das vísceras do animal. Imagina como que devia ser aquilo. Agora Deus veio me dizer que era um aroma agradável. Por que que era um aroma agradável para Deus? Porque ali ele estava reavendo o que ele mais quer de nós, que é o relacionamento nosso com ele. Ele estava fazendo ali, quando a fumaça do holocausto subia, ele queria nada mais, nada menos do que a expiação dos pecados da gente. E a gente voltava a ter relacionamento com ele, porque a única coisa que afasta o cristão de Deus é o pecado. E Deus não tem como ele viver com o pecado. Não tem. Não tem meio termo, não tem nada. Acontece que o povo é muito bonzinho e Deus queria que eles entendessem que essa expiação não era para eles voltarem a pecar. Então, se você traiu tua mulher, tá, beleza, matou o bichinho, tá purificado. Mas não vai trair ela de novo, cara. Não vai fazer de novo. Se você olhou pornografia, tá, foi lá, tá perdoado, mas não volta a fazer. Como o pastor Lucinho diz, o pecado para o cristão tem que ser um acidente. Eu não posso pecar por querer fazer aquilo, saber que está errado e fazer. E o povo continuava fazendo as coisas erradas. Continuava fazendo as coisas erradas. Aí, então, agora mudando um pouco, vindo mais para o nosso lado, a gente vê que o sacrifício dos animais não apagava completamente o pecado. Não levava totalmente o pecado. Porque sempre havia o retorno. Era feito holocausto todos os dias, era feito todos os sábados, era feita expiação para perdoar pecado, enfim. Não tinha jeito. Aí, então... 2 minutos, tá, Mari? Tá, tô terminando. Aí, então, o que aconteceu? Nós precisávamos de Jesus morrer na cruz, em nosso lugar, derramar o sangue dele, fazer o sacrifício perfeito e definitivo. E isso em Hebreus 10:12. A gente vê isso, não vai dar tempo de eu falar, mas Jesus Cristo, então, fez o último holocausto, digamos assim. Ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue para que fosse definitivo. E agora sim, a gente vive uma vida onde a gente tem o maior mediador de todos. E a gente tem a nossa vida direto com Jesus Cristo. Era isso. Muito bom. Eu pensei que você... Oi, Davi. Oi. Foi muito bom essa analogia, né? E aí a gente vê assim o quanto que nós devemos ter gratidão por estar numa época dessa e não naquela, né? Que hoje o pecado já foi pago, né, na cruz através do sangue de Jesus. O único que não realmente nunca pecou, né? O único. E aí a gente vem viver isso. Eu lendo hoje o capítulo aqui, só um pouquinho. Eu lendo o capítulo aqui, Mário, eu fiquei vendo assim, caramba, né? É muita lei, né? É muita regra para cumprir. Olha, o sacerdote, tudo que tinha que fazer, né? E tudo... Vai errar um negócio aí pra você ver, já era fulminado. Era muita regra. E hoje, basta que a gente faça o que o Espírito tá mandando a gente fazer, né? Se a gente pedir a direção, o Espírito Santo, ele direciona. Né? E se a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente está anulando o Espírito Santo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque ao não escutar ele, a gente está anulando ele. E anulando ele, ele pode se desconectar. E aí vira uma coisa muito séria. Eu confesso que foi tão pesado esse primeiro capítulo para ler, tão pesado que eu fui buscar no Novo Testamento outra base, porque eu não conseguia, não estava aguentando ler ele, né? De tão pesado, de tanta...
de peso mesmo, né? Da mão pesada de Deus. Eu senti a mão pesada mesmo aqui. E aí, como ele fala aqui, né? Das ofertas, procedimento do holocausto, cita, assim, indiretamente até o dízimo. Eu fui buscar o que realmente hoje é dito, né, no Novo Testamento, né? Nessa atualização desse livro. Em 2 Coríntios 9,6, Paulo diz o seguinte: mais importante é a vontade de contribuir, não a quantidade oferecida. Olha o que Paulo está falando, né? Aqui você tinha que dar ali certinho. Aí Deus olha assim e fala assim: nossa, mesmo que você faça tudo certo, ele olha no seu coração e fala assim: você não queria contribuir, então não adianta nada. Você não está afim. Né? E quantas vezes, né, a gente já dizimou, né, não querendo mesmo, não tendo vontade. E Paulo está dizendo no Novo Testamento aqui: mais importante é isso. Se você não tiver vontade de fazer, não adianta a sua quantidade. Não é isso que Deus está se importando. Não é isso que ele está vendo. É a sua vontade. Aí depois, lá em Mateus 6,24, diz o seguinte: ofertar é mostrar que você ama mais a Deus do que ao seu dinheiro. Aí. Tô chorando. Ofertar é mostrar que você ama mais a Deus que ao dinheiro. Eu fiquei pensando assim, dízimo no início, né, até você ter um entendimento e tal, ele é difícil de entender, né? Muito difícil. Quando você fala as pessoas que não entram para a palavra assim, não buscam aprender mesmo, e você fala em dízimo, a pessoa fala assim: você é um trouxa que dá dinheiro para a igreja. Eu já ouvi isso muitas vezes. Muitas. Né? E aí no início você tem um sentimento assim que muitas vezes você pensa assim: tô dando para a igreja mesmo isso aqui, né? Como se estivesse assim, jogando fora. Mas e a oferta? O que você diz da oferta? Que dá além disso? Quando que no início da caminhada você dá oferta? Nunca. Mal você dá o dízimo, contadinho ali os centavos. E ofertar. Eu não lembro no começo da jornada, lá 1, 2 anos de convertidos, que eu tenha dado oferta. Acho que eu nunca tinha dado oferta. E ele brigava comigo quando eu dava ainda. Olha, pô, assim, Ele recriminava ali, ó. Recriminava mesmo. Mas aí, eu acho que o que o livro de Mateus está dizendo aqui é exatamente isso. Para você dar além, você está mostrando que não é o seu dinheiro que tem valor ali, né? Que é Deus que tem valor nisso. É isso que ele está mostrando. Que versículo top, atualizado. Aí, para finalizar, em Mateus 23:13 e Lucas 11:42 diz o seguinte: um resuminho dele: o dízimo só é agradável a Deus quando é feito com o coração cheio de amor. Então, mais uma vez, né? Não é a quantidade, para reforçar o resto. Deus não está vendo a quantidade. Ele está vendo a vontade, né? E o seu coração cheio e a sua gratidão a isso. Se não for de coração, você está fazendo uma obra morta. Você vai até se arrepender disso. Se não tiver realmente com vontade de fazer isso, com entendimento, né? Com um coração cheio de amor, como ele diz assim aqui, um coração cheio de amor. Ele não está falando com um coração amor, com um coração transbordando amor. É isso que ele está falando aqui, né? Se não for desse jeito, fala assim: nem perde seu tempo, não vai resolver nada, não vou olhar isso aí. Não vai resolver nada para mim. Então, melhor você não fazer do que fazer errado, melhor não fazer. Mais ou menos isso. Mas então, eu me senti grato, né, por viver no tempo de hoje e por estar vivendo esse momento que realmente que a gente tem gratidão, né, ao dizimar. Não é mais como era quando eu cheguei no Espírito Santo, né, quando eu me converti aqui, que era pesado dizimar. Hoje é tão leve que é com gratidão, é com o coração cheio mesmo, né? E foi, acho que nos últimos 2 anos só que eu consegui ofertar, né? Que eu consegui no sentido de realmente, mas a sorte que assim, quando eu ofertei do jeito que está na palavra, sem conhecer a palavra, eu ofertei desse jeito. Porque antes, com o coração fechadão, eu não ofertava. Né? Então, quando eu ofertei, foi realmente mostrando que aquele dinheiro não importava para mim. O que estava importando era o que o Senhor estava querendo se relacionar comigo daquela forma. É isso que quer falar, amor? Não. É isso. Mas é bem isso mesmo, né? Eu acho que uma grande lição que a gente toma disso tudo aqui
É exatamente isso, não é o quanto. Tem uma piadinha que é bem legalzinha, né? O cara chegou no Senhor e falou, Senhor, o que é 1 milhão para você? $1 milhão. Ele falou assim para mim, 1 centavo. Eu sou o dono da prata. Aí ele falou assim, Senhor, o que é 1 milhão de tempo para você? Ele falou, para mim é 1 segundo. Eu sou o dono do tempo. Aí o cara falou assim para ele, Senhor, me dá $1 milhão. Ele falou, claro, espera só 1 segundo. É mais ou menos isso, né? Não importa o quanto você vai dar, porque Deus não precisa disso. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Mas o que importa é como que você faz isso, né? A disponibilidade do seu coração para fazer isso. É isso que conta para o Senhor, né? Não a quantidade, mas a qualidade. Acho que a pergunta que pode ficar aí para final é: por que você está dizimando? Se a gente conseguir responder isso, cada um conseguir responder isso, por que você está fazendo isso? Por quê? Por uma obrigação, você está errado. A palavra está dizendo isso. Né? Então, melhor que não dizima. Por que você ele fala, Deus fala. Se ele é dono de tudo, imagina ele sendo dono de tudo, fala assim, ó, devolve um pouquinho aí de tudo que eu te dei, e você vai lá e ainda com o coração apertado, dá risada. Poderia te dar muito mais, mas você não entendeu nada do que eu tô falando. Então, sim. Vai ficar... É promessa dele na Bíblia, né? É dando que se recebe, não é isso? Então, se é dando que se recebe, esse é o princípio, né? Olha só, né? Jesus poderia fazer qualquer coisa no planeta, tinha poder e autoridade para qualquer coisa. Ele escolheu fazer o quê? Servir. O tempo inteiro. Servir. Simplesmente isso. O maior líder, né? O maior líder mesmo, que você pensa em qualquer pessoa, que você fala assim, nossa, esse cara é um grande líder. Não, o maior é Jesus, porque é o único que... Olha quanto tempo faz que ele já morreu e é lembrado por todo mundo, né? E é seguido. E tão atual, né? Tão atual. Exatamente. Não tem nada antigo na Bíblia. Principalmente em Levítico, aqui não tem nada antigo. É tudo atual. É isso aí. Tudo atual. Mas você sabe o que me deixa mais feliz? O que me deixa mais feliz é a gente entender a questão do holocausto, para a gente entender a cruz, a santificação, né? E para a gente saber que um dia, quando o apocalipse acontecer, nós vamos continuar a ter esse tete-a-tete que Adão tinha antes do pecado. Da gente estar conversando com o Senhor. E acho que eu falaria assim, se ele chegasse em mim e falar, Mara, o que você fez hoje? Eu falei assim, hoje eu disse que o Senhor é santo, 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 santo. O dia inteiro, santo, 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 santo. Então, eu acho que vai ser assim, uma coisa maravilhosa. Né? E isso só vai acontecer com a volta de Jesus. Nós só vamos ter esse momento, a gente conversa, a gente tem o Espírito Santo hoje, a gente tem o mediador que é Jesus, mas conversar com Deus, diretamente com Ele, é só na volta de Jesus. E eu anseio por isso. Ai! Por isso que eu falo que Apocalipse finalmente vamos conseguir olhar a face de Deus, né? Sim, você já imaginou? Que quem viu não conseguiu contar. Morreu. Não conseguiu. Mas eu quero ver lá no trono. Ai! É isso aí. Finaliza aí, Mara. Falou, então. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa live. Que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, que a gente possa entender o quão precioso foi o preço que Jesus pagou por todos nós. Senhor, nós somos gratos, Pai, por isso que o Senhor fez. Isso é a maior prova de amor pelo ser humano. Senhor, nos dê capacitação, Senhor, nos dê sabedoria, para que a gente fique cada vez mais firme na sua fé. E que essa palavra ronde, Senhor, aqueles que precisam ter fé em Cristo, para saber que Ele é o nosso grande, maior mediador, e mediador daquele que tem a maior autoridade, daquele que me fez, daquele que fez o mundo, daquele que fez todas as coisas, aquele que tem poder imensurável. Senhor, nos torna cada vez mais dignos de estar diante de Ti. Nos torna, Senhor, cada vez mais a sua imagem e semelhança.
Que o Senhor abençoe a cada um, aqueles que estão assistindo essa live, aqueles que irão assistir essa live, e que o poder do nosso Deus, poder do Espírito Santo, toque cada coração nesse momento e veja o quanto você é precioso, o quanto você valeu para Jesus, o sangue de Jesus. E como diz o ditado, o sangue de Jesus tem poder. É o que eu oro no nome santo de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Maraca, ó, você estudou bastante, hein? Ó. Caraca. Menino, olha isso daqui, ó. Tá O doido. fim tá no começo, o começo tá lá pra cima, aí vira pra cá, já não sei mais nada. Aí antes de começar a live, aí eu falei, não, eu vou pôr em ordem, né, pra não me perder. Aí eu tive que sair, ele me atrapalhou todo, cheguei em casa às 6h30, falei, não dá tempo, nada. Aí eu falei, Espírito Santo, eu estudei. O senhor sabe o que é pra falar. É isso aí. Então, guia e arruma a minha bagunça aqui, ó, e vê o que você vai fazer. Então saiu. Saiu o que o Espírito Santo Ficou quis. muito bom. E ainda ficou na ordem, hein? Ficou, até que ficou. Ficou na ordem. Até que ficou, não falei muita coisa, não. É isso aí. Ó, aproveita o É isso intervalo aí. da aula. Aproveitei, Ah, ó, o Gustavo. Gu. Aproveitei o intervalo da aula para ouvir vocês. Beijo, Gu. Vai estudar, menino. Ah, ele tá na faculdade, né? Ele tá na Tá faculdade. estudando a palavra de Deus agora, né? Valeu, Mara. Tchau. É. Tchauzão, gente. Ó, amo vocês. Eu também te amo. Amamos. Vai cuidar da sua vida, Diego? É. Tô indo.